Hoje nós vamos ver Gênesis 25. Nós vimos, no capítulo anterior sobre o casamento. Nós terminamos o capítulo anterior que Isaac já tinha 40 anos de idade, né? Então Abraão correu atrás para que se cumprisse a palavra de Deus, né? E que a descendência de Abraão fosse numerosa. Então Isaac tinha que fazer a parte dele, né? Tinha que se casar. Então agora a gente vai ver que depois do casamento de Isaac, Moisés começa a ter uma certa rapidez. Então agora a gente vai ver que ele tem uma certa rapidez em tirar Abraão da história. Então Moisés vai começar a acelerar a história de Abraão na história, a história de Abraão na Bíblia, porque o intuito agora é mostrar a história de Isaac, Esaú e Jacó. Então agora a gente vai ver que vai acelerar, não vai mais falar com tantos detalhes da história de Abraão. O que era importante da história de Abraão já foi falado, como nós vimos no final do capítulo anterior, quando Isaac levou Rebeca para a tenda da mãe dele, ali foi uma demonstração pública, né, para a comunidade de que os dois agora passariam a ser, entre aspas, os líderes, né? Então agora a gente vai ver que Abraão realmente, depois desse fato, Abraão agora vai sair da história, né? Então a gente vai ver que Moisés vai dar uma acelerada para a retirada dele da história, para a gente começar a falar sobre a história de Isaac. Então no versículo 1 do capítulo 25 diz: então Abraão tomou novamente uma mulher, né? Aqui quando fala que Abraão tomou novamente uma mulher, é uma concubina. Ele não toma uma mulher como esposa, como era Sara, né? Naquela época havia uma diferença entre ser concubina e ser esposa. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas ela, por agora, é importante saber que ela era uma concubina, né? Ele não toma título de esposa, então ele toma título de concubina. Porém, é diferente da relação com Agar, né? Agar foi reconhecida como concubina porque teve um filho com ele. Porém, ele não teve uma relação, uma intimidade com Sara de homem e mulher, né? De visitar, tal, dos dois ficarem como homem e mulher. Já com essa Quetura, não. Ele tem essa relação de homem e mulher, né? Ele fica com ela como uma companheira, né? Não foi como igual a Agar. Então, Quetura é realmente uma companheira para ele, porém não recebe o título de esposa como Sara recebeu. Ela vai ser uma concubina, né? A gente não tem como saber ao certo o tempo determinado em que Abraão tomou essa mulher como concubina. Não tem como saber o tempo exato. Porém, a gente pode estimar. Pelas informações que a Bíblia dá, a gente pode estimar uma idade. Então, considerando que Isaac casou com 40 anos, então Abraão tinha 140. Então, a gente sabe que até o casamento de Isaac, Abraão não havia se casado, né? Então, até 3 anos depois da morte de Sara, a gente viu que Abraão não casou. E a gente vai ver que Abraão vai morrer com 175 anos, né? Então o Isaac casa com 40 e ele morre com 75, 40, 50, 60. Então 35 anos depois do casamento é que ele morre, né? Depois do casamento de Isaac, 35 anos depois ele vem a falecer. E considerando que ele morre com 175 anos e ele teve 6 filhos com Quetura, e que no caso, como Abraão era um homem abençoado, tinha sobre ele a promessa da descendência numerosa, e a gente vê que ele tinha facilidade em engravidar as mulheres, né? Ele deitou com Agar e engravidou. Quetura provavelmente foi a mesma coisa, ele não deve ter tido dificuldade para engravidar, até porque a Bíblia não menciona, né? Somente Sara que teve, mas porque realmente tudo que é de Deus é mais difícil, né? Para ter a mão de Deus ali no meio. Então, provavelmente, Quetura não deve ter demorado a engravidar dele, né? Não deve ter demorado muito tempo depois que eles se uniram para ela lhe dar filhos. E não deve ter tido muito espaçamento de um filho para o outro. Naquela época era normal ter muitos filhos, um atrás do outro. A gente vai ver isso mais para frente com com Raquel e Lia, né? Então era muito normal. Quantos mais filhos você tinha, nossa, mais respeitada era. Era um motivo de muita alegria ter muitos filhos, né?
Então a gente vê que ela deu 6 filhos a Abraão. Considerando que ela não deve ter tido dificuldade, eles não devem ter tido dificuldade, apesar de considerarmos que quando ele teve Isaac, na Bíblia diz que o corpo dele já era amortecido, né? Já era morto o corpo dele, né? Porém, nós cremos que esse também era um sinal para que fosse considerado um milagre da vinda de Isaac, né? Mas Deus diz que ele envelheceria numa boa velhice e viria a morrer numa boa velhice. Então a gente considera que ele tinha uma boa velhice, não tinha doença, ele devia andar bem, devia ter disposição. Então talvez depois do nascimento de Isaac, às vezes o vigor dele até melhorou, porque às vezes realmente a disposição dele, o corpo dele era um amortecido, né, fraco, para que o milagre fosse maior, né? Então tinha que ter uma dificuldade por parte dele também, senão ficaria parecendo que a dificuldade é só por parte de Sara, né? Então o corpo dele também na época de Isaac era um corpo velho, amortecido, você olhava e via realmente um corpo ali amortecido. E a gente vê que depois, né, para que gerasse Isaac, a gente vê que a Sara ela foi remoçada, né? Ela foi renovada. Então ela ficou mais jovem para ter Isaac e para cuidar de um filho. Deus não daria um filho para eles que eles não tivessem condições de correr atrás do filho deles, ainda mais o filho da promessa. Então Deus provavelmente não, com certeza deu condições físicas para eles. Então depois do nascimento de Isaac, a gente tem certeza que a força de Isaac e de Sara foram renovadas, né? Porque Deus não daria um filho para eles não conseguirem acordar à noite para cuidar de cansaço, né, de indisposição. Então Deus deve ter remoçado eles fisicamente. Então a gente vê que na velhice, né, Abraão vem a ter 6 filhos. Considerando que esses 6 filhos que Quetura tem não enterram o pai, e nessa época era normal se enterrar o pai, os filhos se reuniam para enterrar o pai, e com relação de ser um filho de concubina, isso não é considerado porque Ismael vai lá enterrar o pai. Ismael também é de concubina. Então não é esse o impedimento, eles serem de uma concubina. Então o impedimento realmente deve ser porque eles eram crianças, né? Porque criança não ia sepultar o pai. Então eles não devem ter ido sepultar Abraão porque eles eram crianças. Então a gente considera que ele deve ter tomado a Quetura e deve ter tido esses filhos nos 15 últimos anos de vida dele, que foi quando ele teve os netos dele. Porque quando o Abraão falece, a gente vai ver que os netos dele, Esaú e Jacó, têm 15 anos de idade. Então, a gente considera que ele deva ter tomado Quetura por esposa, né, por concubina, por volta de 15 anos antes do falecimento, né, ou seja, com 160 anos, né, por volta de 160 anos, Abraão deva ter tomado Quetura. Aí no versículo 2, e ela, né, Quetura, gerou Zinrã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Gisbaque, e Suá, né? Então agora a gente vai ver que Moisés começa a falar de toda a descendência de Abraão, né? E ele fala de uma forma bem corrida. Aqui Moisés vai falar também mais para frente dos netos e bisnetos de Abraão, né? Porém, esses netos e bisnetos não estavam em vida com Abraão, né? Mas Moisés está querendo mostrar que o que Deus prometeu, Deus cumpriu. A descendência de Moisés foi numerosa. Então, a descendência de Abraão foi numerosa. Então, Moisés está querendo mostrar aqui que realmente, mesmo depois de morto, Abraão morreu, mas mesmo depois de morto, a descendência dele foi numerosa. É isso que Moisés está querendo mostrar. Aí no versículo 2 nós vimos que a Quetura gerou 6 filhos para Abraão, né? Teve 6 filhos de Abraão: Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Então a gente considera que deve ter sido um próximo do outro, né? E que o mais velho ainda era criança, porque no ato do enterro nenhum deles vai de Abraão. Aí no versículo 3, a gente vê que eram 6 filhos de Quetura.
Porém, Moisés, a gente vai ver que ele só vai falar da descendência de dois. Não é porque os outros não tenham tido descendência, provavelmente todos tiveram descendência, mas esses dois têm uma observação em especial, eles têm um porquê ter a descendência aí, porque essa descendência vai ser uma descendência conflitante com a descendência de Isaac, né? Vai ser uma descendência conflitante com Israel. Então, por isso que são mencionados só os dois. Mas ela teve 6 filhos e provavelmente todos devam ter tido uma descendência também grande. Mas Moisés frisa esses dois, né? Porque são dois personagens que são de extrema importância, onde saem nações que entram em conflito com Israel futuramente, né? Então a gente vê que tem Joquizã, né, o filho de Abraão com Quetura, ele gerou a Seba, né? Ele ia gerar quando Abraão morreu. Porém, considerando que esse livro foi escrito por Moisés, então ele fala no passado. Por quê? Porque para ele já passou, né? Apesar de Abraão ter morrido agora, nesse ato, Joquis ainda não gerou para Abraão, porque Abraão acabou de morrer, eles eram crianças, não tinham como eles gerarem. Mas considerando que o escritor, que é Moisés, escreveu e já conhecia sobre a descendência, já havia vindo toda uma história de descendência, então ele fala como já gerou, né? Gerou já, porque às vezes dá essa confusão, as pessoas não entendem, né? Aí parece que teve um monte de neto e Abraão estava vivo, mas não teve. O que acontece é que Abraão morreu e esses 6 filhos de Quetura eram crianças, mas como Moisés é o escritor do livro, então ele fala com conhecimento futuro. Então Abraão morreu, eram 6 crianças, não tinham filhos, não tinha neto, não tinha nada ainda. Porém, com o conhecimento futuro de Moisés, Moisés já explica sobre a descendência desses 6 filhos de Quetura que ainda eram crianças quando o pai morreu. Então agora ele explica sobre a descendência para mostrar também que Deus cumpriu a promessa e fez uma descendência numerosa até mesmo com o relacionamento que ele teve com Quetura, né? Aí diz no versículo 3, e Joquizã, né, filho de Abraão com Quetura, gerou a Seba e Dedã, que eram netos, né, de Abraão, considerando o ponto de vista de Moisés, lembrando, porque na época de Abraão eles não existiam ainda, mas considerando o ponto de vista do escritor, aí ele gerou, né, porque gerou para o passado de Moisés, apesar de ser futuro de Abraão, porque Abraão morreu recentemente, é passado de Moisés. Então gerou no passado de Moisés Seba e Dedã, que são netos de Abraão, eram netos de Abraão. E os netos, né, o neto Dedã, neto de Quetura, gerou Assurim, né, que dele descende os assureus, gerou Letuzim, que dele descende os letuseus, e gerou Leumim, que dele descende os leumeus, que são todos bisnetos de Abraão e de Quetura. A Bíblia fala sobre os dedanitas. Os dedanitas, eles são, futuramente eles vão ser, né? Eles vão ser inimigos de Israel e eles vão ser mencionados em muitas passagens da Bíblia. Por isso que tem aqui, sempre que tem uma nação importante, que vai ser importante futuramente para a gente estudar na Bíblia, Moisés faz questão de explicar a origem, para que se entenda qual é a origem daquele conflito, né? Então, futuramente há um conflito. Há conflito entre ismaelitas e israelitas, há conflitos entre moabitas, que é o parente de Ló, e os israelitas. Há conflito entre os dedanitas e os israelitas. Então aqui é porque realmente eles têm uma importância grande na história, por isso que Moisés só faz questão de falar de 2 filhos de Quetura, porque são os 2 que vão aparecer futuramente na história. O restante não aparece futuramente na história, mas a descendência desses 2 aparece futuramente na história. Então a gente vê que essa descendência, né, vem a ser inimigo do povo de Isaac, né? Aí no versículo 4 diz: e os filhos de Midian foram Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Midian é o famoso Midianitas.
a gente vai ver também ao longo da Bíblia que os midianitas são importantes na história, porque eles entram em conflito com Israel. Então, por isso que mais uma vez aqui também Moisés fala desse povo, os midianitas, né? Porque eles são um povo que vão participar muito, vão ser bem ativos na história da Bíblia futuramente. Então, por isso que ele frisa. Quando a Bíblia fala aqui, no final do versículo 4, todos estes foram filhos de Quetura, não quer dizer que todos estes foram filhos mesmo de Quetura. Significa que todos eles são descendências de Quetura. Então, filhos, a Bíblia quer dizer descendência. Então, quer dizer que todos esses vieram de descendência dela. Então, assim, vai falar de bisneto, tataraneto, mas vai falar que é filho, né? Falar, por exemplo, mostra o tataraneto, mas fala, todos estes foram filhos de Quetura. Não, a gente sabe que o tataraneto não é filho do tataravô. Porém, a Bíblia fala numa questão de descendência, né? Como tá indo abaixo dela, então tudo que tá indo abaixo dela é filho dela, né? Igual a gente fala, às vezes as pessoas não falam, ai, Jesus, filho de Davi. Jesus não é filho de Davi, né? Não tem como, mas assim, como vem da descendência, aí às vezes usa esse termo, a Bíblia usa esse termo de ser filho, porque é da descendência, ele começa a descer da pessoa, né? Ele vem da pessoa, mas não é filho da pessoa. Então, por isso que eu falo, todos estes foram filhos de Quetura, quer dizer que todos estes foram descendência de Quetura. E mais uma vez, os midianitas, né? Eles se tornam uma grande nação, assim como os dedanitas, né? E para a gente ter uma ideia da importância dos midianitas, os midianitas para quem a caravana, para quem vai ser vendido José. Então eles aparecem bastante na história, né? E eles futuramente, quando Israel for um reino, eles vão se unir com os moabitas, né? Que Moabe é um dos filhos das filhas de Ló. Então eles vão se reunir com a descendência de uma das filhas de Ló. Na verdade, com as duas, porque as duas descendências se unem, moabitas e amonitas, as duas se reúnem, e os midianitas se reúnem com eles para amaldiçoar Israel. Eles contratam Balaão para tentar amaldiçoar o povo de Israel. Então a gente vê que os midianitas vão ter muita importância na história. Então por isso que agora é falado. Então a gente viu que as duas descendências de Quetura foram as mais importantes, que é Dedã, que são os dedanitas, né? Para a gente ter uma ideia, os dedanitas aparecem até mesmo depois, né? Depois tem bastante passagem, né? Nele, ao longo da Bíblia a gente vai ver bastante passagem dos dedanitas também. E os midianitas também, mas os midianitas a gente vê mais. Agora no versículo 5. Então Abraão deu tudo o que ele tinha para Isaac. Então o que aconteceu? Abraão ainda em vida, ele para evitar qualquer contenda entre os filhos, ele deu em vida, manifestou em vida o desejo dele que tudo ficasse para Isaac. Então em vida, ele ainda vivo, deu tudo o que ele tinha para Isaac, né? E esse é um dos motivos por que Isaac não poderia ter se casado com Quetura. Porque assim, a gente vai ver mais para frente que ele tinha duas concubinas, né? Porque fala no plural as concubinas de Abraão. Então ele tinha duas concubinas e a esposa dele era Sara. Então era importante que ele não tivesse outra esposa, que ele tivesse só concubinas. Por quê? Porque nessa época, filho de concubina não tinha direito à herança. Então ninguém ia poder reclamar a herança, porque eles não eram filhos de esposa legítima, eles eram filhos de concubina. Então por isso que Abraão não toma esposa, né? Então ele toma concubinas para que esses filhos não tenham direito. Ele só tem direito de algum presente por bondade do pai, mas o pai não tem obrigação de deixar herança para filho de concubina. Nessa época não tinha obrigação nenhuma. O pai podia deixar presente se quisesse. Aí no versículo 6 diz:
Mas aos filhos das concubinas, né? Quais são as concubinas? Agar e Quetura, né? Então, para os filhos de Agar, que é Ismael, e para os 6 filhos de Quetura, que eram crianças ainda na época, Abraão deu presentes. E ainda em vida, os enviou para longe do seu filho Isaque, ao leste, para a terra oriental. Então, ainda em vida, né? Ele fez o que? Ele mandou Quetura com os 6 filhos para longe. Ismael não, é claro que Ismael, a essa altura do campeonato, Ismael já tinha uns 90 anos, né? Ele não ia fazer nada mandando Ismael para algum lugar. Ismael já era um homem, né? Um senhor, então não foi Ismael. Ele mandou as crianças, né? Ele tinha domínio sobre as crianças. Agora, Ismael já era um homem, não dava para mandar para lugar nenhum. Mas as crianças de Quetura, ele mandou. É mais um indício de que eram crianças, né? Porque se fossem adultos, eles poderiam não ir, poderiam ficar em alguma casa, poderiam casar e ficar por ali e não ir, né? Casar e sair debaixo da ordem do pai, né? Porque nessa época você casava e você saía debaixo da ordem do pai. Então os filhos poderiam casar e sair debaixo da ordem de Abraão e ficar onde eles quisessem. Mas se Abraão obrigou e eles tiveram que obedecer, tiveram que ir para longe de Isaac, é porque eram crianças, realmente eles não tinham domínio de si mesmos. Quando fala que ele mandou ao leste da terra oriental, ele manda essas crianças para uma terra que não seria um local que seria da terra prometida. Então é um local que a descendência de Isaac não tomaria. Então ele visa proteger essas crianças também, né? Ele visa proteger Isaac, porque tem a promessa ali em Isaac, mas ele também visa proteger essas crianças e manda essas crianças para uma terra que não é uma terra, depois que eles vão ter, a descendência deles vai ter que ser expulsa porque é prometida a descendência de Isaac. Então ele manda para uma terra que é fronteira, é próximo, é ali na Síria, mas é próximo, é fronteira da terra que Isaac tem direito, né? Porém, não é uma cidade que ele tomaria, porque não está dentro da promessa. Então, ele tem esse cuidado de mandar os 6 filhos de Quetura para um lugar que não é um lugar que Isaac depois vai lá e a descendência de Isaac vai lá e vai tirar a descendência de Quetura. Ele tem esse cuidado. Aí vendo, né, que ele estava perto da morte, ele vai e toma essa decisão para que não houvesse nenhuma contenda, nenhuma briga, né, por causa de herança, que viesse a acontecer alguma coisa. Então, porque é muito normal, né, o pai, a mãe morre, e depois que o pai e a mãe morrem, aí que você vê quem é seu irmão, né, começa uma briga com a de herança. Então, antes que isso acontecesse, Abraão vai e coloca para longe os filhos de Quetura de Isaac, né. A gente vê que é bem claro aqui, por não falar mais nada de Ismael, inclusive Abraão dá presentes para Ismael, mas não questiona nada assim Ismael sobre ele não pegar a herança de Isaac, né? Então parece algo que é muito bem resolvido, né? Que Ismael abriu mão mesmo e Ismael tá bem. A gente vai ver que Ismael é próspero, Deus prosperou Ismael. Por amor a Abraão, então isso é bem resolvido com Ismael. Então a preocupação de Abraão era com relação aos filhos de Quetura mesmo, né? Não com Ismael. Ismael parece ser algo bem resolvido, né? E parece que não há uma contenda, uma briga assim maior, porque tanto que Ismael volta com Isaac para enterrar o pai. Então parece que fica tudo bem resolvido. Ele já é um senhor que já tem discernimento, então parece que ele já abriu mão da herança que ele poderia reivindicar, mas ele abre mão e fica tudo certo, né? Então não parece que a preocupação seja com Ismael. Aí no versículo 7: e estes são os dias dos anos da vida de Abraão, que ele viveu 175 anos. Então ele falece com 175 anos, né? Quando Abraão morreu, Isaac tinha 75 anos, né? Porque Abraão teve Isaac com 100, ele morreu com 175. Então, na morte do pai, Isaac tinha 75 anos e Ismael tinha 89 anos, né? Ismael tinha 89 anos e Isaac tinha 75. A gente vê que Abraão saiu de Harã, né? Deus falou com Abraão antes de 75 anos, né? Deus falou com Abraão em Ur, a gente viu.
Porém, Abraão só decidiu sair, cumprir o que Deus falou, depois que o pai dele faleceu em Harã com 75 anos. Então a gente vê que Abraão saiu de Harã com 75 anos e morreu com 175 anos. Ou seja, ele viveu 100 anos como peregrino, né? Ele viveu 100 anos correndo de lá para cá, abrindo tendas, né? Sendo expulso de lugares, né? E aqui Moisés queria mostrar o quê? Lembrando que Moisés escreveu isso, o povo estava no deserto. Ele queria mostrar para o povo que, o povo estava reclamando, só que Abraão ficou 100 anos no deserto. O povo estava reclamando de ter que andar 3 horas para achar uma água. Aí ele fala, gente, Abraão ficou 100 anos andando, peregrinando, montando tenda. E ele foi um homem super paciente. Então Moisés estava falando o quê? Para que o povo que saiu do Egito, no Êxodo, tivesse a paciência de Abraão e parasse de reclamar, porque se Deus sustentou Abraão por 100 anos e ele morreu em boa velhice, no deserto, andando de lá para cá. Então, para o povo parar de reclamar, porque o povo estava em sentido a terra prometida e o povo reclamava muito. Tanto que por conta de incredulidade, de reclamação, de murmúrio, eles ficam 40 anos andando no deserto, uma coisa que eles poderiam resolver. Em pouco tempo, eles foram castigados a ficarem 40 anos andando no deserto por conta disso. Então, aqui Moisés fala a fim de mostrar para o povo que eles estão reclamando à toa, né? Que Abraão viveu uma vida inteira como peregrino, tendo a certeza que não ia ser proprietário de terra nenhuma, porque Deus deixou bem claro, Abraão, você não vai ter terra. Você não vai ter terra não, você vai andar como peregrino mesmo. E o povo não, o povo do Êxodo, eles já tinham a certeza da terra prometida. Então Moisés, ele tá querendo mostrar isso pra gente. Para de reclamar, gente, para de preguiça, né? Vamos ficar no deserto o tempo que for. Abraão ficou 100 anos sabendo que ia morrer sem ter uma terra para ele, porque Deus deixou claro que ele ia ser peregrino. A descendência dele teria uma terra, mas ele não. E aqui ele está falando, né? Moisés quer dizer, poxa, a gente já sabe que tem uma terra, a gente está indo rumo à nossa terra. Poxa, Abraão ficou 100 anos aí sem ter terra nenhuma, a gente está indo na nossa terra e vocês estão reclamando porque o caminho é longo. Então é isso que Moisés queria mostrar para o povo. Aí no versículo 8. Então Abraão entregou o Espírito. Quando fala que Abraão entregou o Espírito, não é como Jesus, né? Porque Jesus na cruz, né? Como a palavra diz, ninguém tira a vida do Filho de Deus. Ele mesmo a entrega, né? Então Jesus Cristo não foi morto. Jesus Cristo entregou a tua vida. Não, igual falar, os romanos mataram. Não. Jesus Cristo só morreu quando entregou a sua vida. Então ninguém tira a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo a entrega. Então, não é o que aconteceu aqui. Não foi Abraão que entregou a vida dele. Aqui é um termo bíblico para dizer que Abraão não resistiu. Que Abraão não quis lutar para continuar vivendo, que Abraão aceitou que era a hora dele, que era o fim dele e esperou a vontade de Deus até seu espírito ir embora. É isso que está querendo dizer. E morreu em boa velhice, né? Conforme Deus havia prometido, ele morre em boa velhice. Um homem velho, cheio de anos, e foi reunido ao seu povo, né? Aí aqui, quando fala ele foi reunido ao seu povo, dá a impressão pra gente que havia um entendimento já, né, de Moisés, principalmente Moisés, né? Imagina um homem que fala ali com Deus e o seu rosto resplandece, né? Que coisa, né? Aí parece que Moisés tinha um conhecimento realmente que Abraão morreu, só que ele, no ato da morte, ele foi reunido com os seus. Quem são os seus? São os que agradaram a Deus também, os que andavam com Deus, né? Os que andavam com Deus, né? Com Noé, os que andavam com Deus. Então ele foi reunido com os seus irmãos em Deus, né? Os que andavam com Deus. Então parece assim, por esse falar, que Moisés tinha um conhecimento sobre isso, né? E realmente devia ter, né? Que falar com Deus como Moisés falou, não houve mais ninguém, né? Que falasse com Deus como Moisés, considerando um homem da terra, né? Que falasse com Deus dessa forma. Aí no versículo 9.
E seus filhos, né, filhos de Abraão, Isaque e Ismael, os sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que está diante de Manre, né? Então Isaque e Ismael foram lá juntos, os filhos mais velhos, e foram sepultar o pai naquela caverna lá que Abraão comprou para enterrar Sara, né? Lá em Manre, né? De frente para Manre, no campo de Efron, né? Que era de Efron, e ele comprou. Aí no versículo 10. No campo que Abraão comprou de dois filhos de Et, né? Dos filhos de Et, de dois filhos de Et. No campo que Abraão comprou dos filhos de Et, né? De Efron e dos Hetitas. Ali foi Abraão sepultado e Sara, sua esposa, né? No versículo 11. Aqui a gente vê a diferença, né? Porque lá falava de Quetura como mulher de Abraão e aqui fala Sara esposa, né? Então o termo é diferente, ser esposa e ser mulher. Então a Quetura era concubina. Aí no versículo 11. E aconteceu que depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E Isaque habitou junto ao poço Beer-lahai-roi, né? Os filhos de Isaque aqui já tinham mais de 15 anos de idade. Por quê? Porque quando Abraão morre, os filhos de Isaque já têm 15 anos de idade. Então Abraão vê os filhos de Isaque até os 15 anos de idade. Para a gente ver como houve uma pressa aqui de Moisés em acelerar a retirada de Abraão da história. Porque na verdade Abraão vê o nascimento dos netos e inclusive acompanha os netos até os 15 anos. Porque Isaque vai ter os filhos com 60. E o pai morre com 175 e eles têm 100 anos de diferença, então Abraão ainda acompanha 15 anos da vida dos netos, mas Moisés tinha uma pressa realmente em tirar Abraão da história para começar a história de Isaque e dos filhos de Isaque, né? Então aqui a gente vê que depois da morte do pai, Isaque sai de onde o pai morava, né? Sai ali de Berseba e ele vai morar perto do poço de Beer-lahai-roi, que é o poço que Agar falou com o anjo quando ela fugiu da face de Sara, que ela correu barriguda, né? Esperando Ismael na barriga dela. Ele foi morar perto desse poço, Isaque. Aí no versículo 12, provavelmente para também a tristeza de estar ali perto de onde o pai morreu, tudo, aí ele saiu e foi para outro lugar. Aí no versículo 12, agora estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. Aí aqui o intuito é mais uma vez mostrar que Deus cumpriu a sua promessa. Deus prometeu que ia dar 12 príncipes para Ismael e Deus vai cumprir. Aí aqui ele quer mostrar que Deus cumpriu isso. Aí no versículo 13. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e Quedar, e Adibeel, e Mibizão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Hadad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Aí no versículo 16. Estes são os filhos de Ismael e estes são seus nomes, pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas. 12 príncipes, né? De acordo com suas nações. Então, conforme Deus havia prometido, que daria 12 príncipes, né? Que sairiam 12 príncipes de Ismael, né? Quando Deus fala, né? Deus havia falado, Deus falou que sairiam reis de Isaque e príncipes de Ismael, né? Já fazendo a diferença, né? Porque o rei dos reis vem de Isaque, né? Que é Jesus Cristo. Aí no versículo 17. Eu pulei aqui, né? Deixa eu voltar para 17. E estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos. E ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido a seu povo. Então, Ismael ainda viveu 48 anos depois da morte de Abraão. Abraão morreu, Ismael ainda viveu 48 anos. Aí agora no versículo 18. E eles habitaram desde Ávila até Sur, que está em frente ao Egito. Quando se vai, continuando no versículo 18. E eles habitaram desde Ávila até Sur,
que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria, e ele morreu na presença de todos os seus irmãos. Aí agora no versículo 19, a gente vai começar a entrar num novo foco da história, né? Tudo que Moisés queria era isso. Você vê que ele acelerou bem até esse momento. Ele acelerou bem para tirar logo Abraão da história, tirar Ismael da história também agora, mostrar a descendência de Ismael, para onde foi a descendência de Ismael, para que a gente faça um link futuramente e perceba como as histórias se relacionam. E ele fala também de Quetura para a gente ver também esse link de como as histórias se relacionam e como há uma briga, né, pelo não cumprimento da promessa, uma briga assim com o povo de Israel. Então agora que terminou esse link, ele vai começar a falar sobre Isaac, que agora ele começa no foco de Isaac. Aí no versículo 19 fala: e estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E Isaac era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã Arã, irmã de Labão, o sírio. Aí no versículo 21, Isaac intercedeu a Deus pela sua esposa, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dela e Rebeca, sua esposa, concebeu. Então, a Rebeca vai conceber só 20 anos depois. Então, ela vai ficar 20 anos ali estéril. Aí a gente vê, né, que incrível, né? Realmente o povo escolhido, né, a promessa, a vinda do Salvador, tinha que passar por um povo, uma geração que gerasse paciência e prova de fé, né? Realmente. Tinha que ser algo sobrenatural para testar eles, não poderia ser algo que o corpo pudesse resolver. Então tinha que realmente ter problemas na vida deles. Porque a gente vê que Isaac, né, que foi Isaac, que veio, né, para Sara e Abraão, demorou 25 anos para que se cumprisse. E Rebeca espera 20 anos. Rebeca e Isaac esperam 20 anos, né? Quase o tempo que o pai de Isaac esperou para ele, né, por ele, né? Aí no versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela, né? Ela engravidou. Ela não sabia que eram gêmeos, ela não sabia que ela tinha 2 filhos dentro dela, e eles começavam a lutar. Aí ela ficava assustada com aquilo, ela achava que era um filho só que ela devia sentir muita dor e devia mexer muito, devia ser uma coisa absurda. E ela olhava e falava: se é assim, por que eu sou assim, né? Ela falava assim: se o Senhor me deixou gerar, por que isso está acontecendo comigo? Por que é assim? Por que eu tô desse jeito, né? Aí ela foi consultar a Deus. Aí no versículo 23, Deus responde a Rebeca e diz, né? Aí Deus fala para Rebeca: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. Ou seja, eles vão estar em desacordo desde o ventre. Então eles estavam lá no ventre, um batendo no outro. Imagine, ela sentindo aquilo, então ela deve ficar com medo. Ela falou: ai meu Deus, o que tá acontecendo? O que é aqui dentro? Isso não é normal. Não é normal isso. Então eles ficavam se batendo dentro do ventre dela. Aí fala: e um povo será mais forte do que o outro povo. E o mais velho, né, que é a descendência edomita, servirá ao mais novo. Aqui quando ele fala, ele não está falando dos filhos dela, Deus, né? Deus está falando da descendência dos filhos dela. Então aqui ele está falando que uma descendência, né, vai servir a outra descendência. Aqui ele falava da descendência, não dos filhos, né? Que seria Israel e Edom, né? As 2 nações que sairiam dela. Aí aqui algumas pessoas questionam, né? Porque fala, né? Porque Deus, antes deles nascerem, antes de Deus conhecer o coração deles, antes de Deus saber quem era bom, quem era mal, antes de Deus ver a decisão que eles iam tomar na vida, porque todo mundo tem um livre-arbítrio, a gente pode ir pelo bem, pode ir pelo mal. Pode ir por um lado, pode ir pelo outro. Aí, como antes mesmo de Deus saber o que aconteceria, Deus já determinou que o mais novo ia dominar sobre o mais velho, que seria, na verdade, as nações, né? O mais novo iria dominar sobre o mais velho, mas o mais velho ia ser maior. E realmente, os edomitas,
por um bom tempo foram maiores, né, um número muito maior do que os israelitas, né, até que Davi vem e mata grande parte dos edomitas, né. Mas aí, nisso, algumas pessoas falam, ah, mas então é predestinação, né? Como que pode, né? Existem umas pessoas que já nascem para ser salvas, igual aquela coisa que fala, né? Eu nasci para sorrir, você nasceu para chorar, né? Então é falar assim, ah, então existe predestinação, né? Deus então predestinou que Esaú tinha que se dar mal e Jacó ia ser favorecido, sem dar a oportunidade de Esaú mostrar quem ele era. Aí a gente vai ver agora que não é isso, não é assim, não tem nada a ver com isso. Por quê? A gente vai ler em Romanos 9, 10 a 16. Eu vou colocar aqui. Aqui, Romanos, capítulo 9, versículo 10 a 16. Fala o seguinte: E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque, né? Ou seja, quando a Rebeca concebeu de Isaque, né? Quando a Rebeca engravidou de Isaque, versículo 11. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Então aqui Paulo fala o quê? Paulo está falando aqui o quê? Gente, vamos lembrar, né? Aqui é Paulo, é lá na frente, lá no Novo Testamento. Aí Paulo está falando para os romanos, né? Para a igreja romana, né? Para a igreja ali para a igreja dos romanos. Ele está falando para o pessoal ali que aceitou Cristo. Aí ele está falando, gente, vamos lembrar de Rebeca. É isso que ele está querendo dizer, gente. Vamos lembrar lá de Rebeca. Vocês não lembram de Rebeca? Rebeca, quando ela tinha 2 filhos na barriga, e Deus, nenhum deles tinha nascido. Então, nenhum deles tinha feito algo bom nem algo mal. Nenhum deles tinha feito nada para que o propósito de Deus pudesse permanecer. Ou seja, nenhum dos dois fez nada por merecimento. Então, nenhum dos dois merecia nada. Nenhum dos dois fez nada por merecimento, né? Porque eles não foram... Aí aqui explica, né? No finalzinho fala assim... Deus pudesse permanecer segundo a eleição. Ou seja, gente, quando ela estava com os 2 bebês na barriga, que não tinham feito algo bom ou mal, eles não tinham feito nada para que Deus pudesse eleger por obras. Ou seja, Deus não escolheu por obras. Então as pessoas acham, Deus já determinou que Esaú ia se dar mal e Abraão e Jacó ia se dar bem. Não, ele não determinou por obras. Então ele não determinou que obras nenhum deles ia fazer. Deus, aí aqui na frente ele fala assim, Deus não chamou por obras, porque eles não haviam feito nada bom nem nada ruim. Deus apenas chamou, aqui ele fala, mas por aquele que chama, ou seja, um tinha o chamado, um foi escolhido. Tem dois seres ali, e nenhum dos dois teve nada por merecimento, eles não fizeram obras, eles não tinham nada para que eles fossem eleitos por conta da obra. Porque Deus olha, às vezes a pessoa faz tanta obra para Deus que Deus o elege, o levanta, mas Deus não estava pensando naquilo, mas Deus levanta porque viu que ele fez bastante obras. Só que aqui está falando, não havia nada bom e nada ruim, eles não tinham nada. Então Deus não os escolheu por eleição, Deus não olhou e falou, você merece, não foi por merecimento, é isso que Paulo está querendo dizer. Deus chamou, Deus escolheu, você é o escolhido, Deus escolhe indistintamente. Aí a gente vai continuar e Paulo vai explicar ainda mais. Aí no versículo 12, isto foi dito a ela, o mais velho vai servir ao mais jovem. Aí ele fala, depois no versículo 13, como está escrito, eu amei Jacó e aborreci a Esaú. Tem algumas bíblias que dizem, desprezei, né, rejeitei Esaú, mas no termo hebraico é aborreci mesmo. É o mesmo aborreci quando fala de Lia, que fala que Jacó amou mais a Raquel e aborreceu a Lia, ou seja, quer dizer que amou menos, né? Então aqui está escrito, aqui está dizendo como está escrito, Deus amou mais a Jacó do que amou a Esaú.
Então, a gente vai ver ao longo dos capítulos que a gente vai ver, vai estudar, a gente vai ver que realmente, ao passar do tempo, conforme eles vão crescendo, Deus vai amar mais a Jacó realmente do que a Esaú, porque Esaú ele faz coisas que tiram a santificação do que Deus deu para ele espontaneamente. Então, a gente vai ver agora, continuando, no versículo 14. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Então, Paulo fala aqui, gente, tá escrito que Deus amou mais a Jacó do que a Esaú. Aí Deus, porque assim, as pessoas pensam, né? Pensam assim, Esaú era um homem ruim, né? Era um homem ruim, não seguiu a Deus, vendeu a primogenitura. Então Deus já sabia que ele ia fazer tudo isso. Então Deus predestinou ele para ser perverso e Deus predestinou Jacó para ser bom. Mas Paulo está dizendo, gente, para com isso, não tem nada a ver. Não havia bondade nem maldade em nenhum dos dois. Deus não predestinou nenhum dos dois. Aí a gente vai ver mais para frente que Paulo vai explicar ainda mais. Então, Paulo fala, gente, simplesmente eu sei que está escrito que Deus amou mais a Jacó do que amou a Esaú. Mas o que é isso? Isso é uma injustiça? Não. Ele está falando, todo mundo tem um livre-arbítrio. Jacó foi chamado, foi o escolhido, mas não está dizendo, em momento nenhum, Deus fala para Rebeca que Jacó foi o salvo. Ele não fala de salvação, ele fala que uma pessoa foi escolhida e chamada. As pessoas às vezes confundem ser escolhido e ser chamado com salvação. Não, nenhum dos dois estavam salvos. Eles tinham que fazer as obras durante a vida, manifestar a fé e tomar decisões que levassem à salvação. Deus apenas escolheu e chamou um deles, mas Esaú podia ter sido salvo. Era uma escolha de Esaú andar na presença de Deus e servir a Deus. E era uma escolha de Jacó obedecer o chamado, obedecer o fato de ter sido escolhido e andar na presença de Deus e seguir a Deus. Tem muitas pessoas que são chamadas e escolhidas e não seguem a Deus e morrem sem ter cumprido o seu chamado. Aí depois vai pagar, vai ter que dar contas no dia do julgamento, mas tem muitas pessoas que fazem isso. Então aqui a Bíblia fala, né? Paulo tá falando, né? Tá bom, eu sei que você, porque questionavam a Paulo. Então falava, existe predestinação sim, Deus sabe quem vai ser salvo e Deus sabe quem não vai ser salvo. Você já nasce com aquela coisa que você vai ser salvo, você já nasce com aquela coisa que você vai ser ruim, porque olha Jacó e Esaú. Aí Paulo está explicando pro povo romano, né, para a igreja dos romanos. Ele está falando, não, gente, não existe isso que vocês estão falando, porque nenhum dos dois foi escolhido pelas obras. Deus não escolheu nenhum dos dois pelas obras, então não houve merecimento. Simplesmente Jacó teve um chamado. Deus chamou Jacó. Agora Deus não escolhe assim, você teve a sorte de ser chamado, Deus quis te chamar. Porém ali não está dizendo que Jacó foi salvo. Não, o chamado não é salvação. O chamado é que você tem um chamado especial para fazer a vontade de Deus e para que a bênção de Deus caia sobre a sua vida. Aí as pessoas iam e falavam, mas e lá está escrito na Bíblia que Deus amou mais a Jacó e não amou tanto a Esaú. Então Deus já sabia que Esaú ia andar em caminhos errados e Jacó ia andar em caminhos certos. Deus criou Jacó para andar no caminho certo e ser salvo, e Deus criou Esaú para andar no caminho errado e ser perdido, né? Aí aqui Paulo tá querendo dizer o quê? Tá bom, gente. Tá escrito mesmo. Ele fala, eu não vou mentir, tá escrito. Deus amou mais a Jacó, tá certo. E Deus amou menos a Esaú. Mas ele tá querendo dizer, mas gente, foi injusto? Há em Deus injustiça por acaso? Por acaso Deus não teve fundamento para amar menos Esaú? O homem desperdiçava a santidade de Deus vendendo a primogenitura. O homem
perturbava o povo. Ele, quando quebrou Jerusalém, eles riram e caçoaram dos judeus quando Jerusalém foi quebrada. Quando os judeus foram levados cativos à Babilônia, eles caçoaram. Aí aqui Paulo está querendo dizer, por acaso Deus não tem fundamento, gente, para ter amado mais Jacó do que ter amado Esaú? Mas ainda assim Paulo diz, no versículo 15, porque ele diz a Moisés, né? Deus disse para Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então aqui Paulo está falando, gente, para de ficar falando coisa. Se Deus teve misericórdia de Jacó e deu chamado para Jacó, Deus é que sabe. Se Deus teve compaixão de Esaú e pronto, Deus é que sabe com quem ele vai ter compaixão, com quem ele vai ter misericórdia, quem ele vai levantar como escolhido e quem ele vai levantar como chamado, ele é que sabe. É isso que Paulo está falando, para de questionar. Aí ele fala no versículo 16, assim então, não é daquele que quer, nem daquele que corre, ou seja, não é merecimento, mas de Deus que manifesta a sua misericórdia. Então ele está falando, gente, o chamado, ele está falando aqui do chamado e ser chamado e ser escolhido, Paulo, né? Aí Paulo está falando, gente, vocês confundem, não é predestinação. Jacó não foi predestinado e nem Esaú. Você não escolhe quem vai ser chamado e quem vai ser escolhido. Você pode passar a vida inteira fazendo grandes obras, fazendo grandes coisas e Deus não te chamar. E Deus não te escolher, porque não é merecimento. É isso que Paulo está falando. Gente, nenhum dos dois mereceu. Deus, não é porque Deus falou, Jacó vai ser bom para mim e vai merecer que ele seja chamado. Não, é isso que Paulo está querendo dizer. Não tem fundamento o que as pessoas dizem quando as pessoas falam, Deus sabia que Jacó ia ser bom e Deus sabia que Esaú ia ser ruim. Aí Paulo está querendo dizer, gente, não tem lógica porque não é merecimento. Se eu falar que isso que vocês estão falando tem lógica, eu estou falando que é merecimento. Então, desde o início, Deus sabia que Jacó ia ser bom, que Jacó ia andar com ele, Jacó ia fazer obras, então Jacó merecia ser chamado escolhido. Porém, aqui Paulo diz, não, gente, não é por merecimento. Deus não escolhe ninguém por merecimento, é pura misericórdia. Então aqui não houve merecimento, não houve nada. Não tem como falar que Deus sabia que ele ia ser bom e foi por merecimento. Não, Deus pode escolher pessoas que depois não mereçam. Igual, por exemplo, Sansão. Sansão foi escolhido e chamado, mas não cumpriu com o seu chamado. Depois ele se arrependeu, no último dia de vida ainda conseguiu cumprir e no último dia de vida ainda matou mais gente do que durante todo o seu tempo do seu chamado. Mas ele não cumpriu o chamado como era para ser, como Deus sabia que queria que ele fosse. Agora, o caminhar dele, ele fez bastante coisas erradas, assim. Ele fez bastante coisas que ele não poderia ter feito por ser um nazireu. E Deus sabia daquilo? Não, assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Porém, quando fala que Deus sabe do futuro, não é Deus sabe do futuro que Deus sabe o que você vai fazer todos os dias, o que você vai ser daqui a 10 anos. Não. Deus sabe que tem dois caminhos. Deus sabe, se você for por esse caminho, vai acontecer isso. Mas se você for por esse caminho do mal, vai acontecer isso. Então Deus conhece todos os caminhos, mas Deus não sabe qual escolha que você vai ter, porque você tem um livre-arbítrio para escolher qual dos caminhos seguir. Mas Deus sabe a qual caminho a qual resultado cada caminho leva. Então, é essa questão. Não há predestinação, não houve predestinação. Aí, durante um certo tempo, né, eu falei para vocês, os edomitas, eles foram realmente, os edomitas são os descendentes de Esaú. Eles são chamados de edomitas. Os edomitas, durante um longo tempo, eles foram maiores, né, em tamanho, em quantidade, do que os israelitas, né? Aí, então, Davi matou muitos deles, e depois Josafá, que é descendente de Davi também, né? A princípio, mesmo dificultando a vida dos israelitas, né? Porque assim, quando os israelitas saem do Egito, passam ali no Êxodo, eles querem passar pelo caminho de Edom, Edom não permite. Então, Israel tem que dar uma volta muito maior, porque Edom não cede o caminho. Israel fala, eu não quero tomar sua terra, eu só quero passar por aí, porque é meu caminho. E Edom não deixa. Aí, quando Edom não deixa,
Deus para a gente ver que Deus não tinha nada contra Esaú. Aí nada assim que Deus ainda via que Esaú podia mudar. Edom, né? Esaú não, já era Edom, né? A descendência de Esaú. Os edomitas, eles poderiam mudar. Deus aceitaria os edomitas, caso eles se voltassem a Deus. Em Deuteronômio 23, 7, 8, fala, né, que Deus os aceitava, mesmo eles tendo recusado a passagem aos israelitas. Aí os israelitas ficaram com raiva, porque é irmão de Jacó. Eles são descendentes de Jacó. Os irmãos dele, descendentes de Esaú, não deixaram eles passarem ali, fizeram eles passarem um caminho maior. Aí Deus vai e fala, olha, não abominem os edomitas. Não tratem ele assim, porque eles podem entrar na congregação de Deus. A partir da terceira geração deles, eu aceito eles na congregação de Deus. Então Deus aceitava eles, os edomitas até então, né? Mas só que mesmo assim, eles continuaram sendo perversos com o povo de Israel. Eles comemoraram quando houve a destruição de Jerusalém. Então Deus levanta mais para frente, a gente vai ver, um profeta, o Obadias. E o Obadias vai profetizar a destruição dos edomitas. A gente viu, né, sobre isso, se há predestinação, se existem pessoas que nascem já para sofrer, já nascem para não serem salvas, e existem pessoas que nascem para serem salvas, e a gente viu que não é isso, né? Salvação não tem a ver com chamado, né? Jacó foi chamado desde o ventre, mas isso não quer dizer que Jacó seria salvo ou Esaú seria salvo, né? Isso dependeria das obras deles e da fé. Então isso dependeria deles durante a vida, mas o chamado não depende de obras, né? Não é merecimento. Então a gente viu isso. Então, porém, a gente vai ver que Rebeca não entendeu o que Deus falou com ela. Ela achou que Esaú tinha que servir a Jacó, mas não foi isso que Deus quis dizer. Deus quis dizer que a descendência de um serviria a descendência de outro, porque Jacó foi chamado para que de Jacó viesse o Salvador, né? Então agora a gente vai ver sobre o nascimento de Esaú e de Jacó. Para a gente ter uma ideia, né, como a gente havia visto, de Esaú vem o Edom, né, os edomitas depois vem de Esaú. E eles viram grandes inimigos de Israel, né? E no começo Deus não tinha nada contra Edom, né, os edomitas, mas depois Deus acaba tendo, né? Para a gente ter uma ideia, porque no Novo Testamento os edomitas viram edomeus, né? Alguns são chamados de edumeu. Herodes, que manda matar as crianças quando Jesus nasce, é um edumeu. É um descendente de Esaú, para a gente ter uma ideia assim de como o negócio vai complicando. Tanto que depois eles somem da Bíblia, né? Realmente tem um extermínio grande deles, porque eles desagradam muito a Deus, que eles começam a perseguir o povo de Israel de uma forma muito severa, né? Então agora, continuando o nosso estudo, no versículo 24, para dar continuidade ao de ontem, na parte 2, a gente lê: E cumprindo os seus dias para dar à luz, né, Rebeca, eis que havia gêmeos em seu ventre, né, como Deus havia falado. Aí no versículo 25, e o primeiro que saiu, né, o primogênito, o primeiro a sair de Rebeca foi um ruivo. Ele era todo peludo, com uma veste de pelo, e chamaram o seu nome de Esaú, né? Ele não era ruivo igual o Davi, que Davi fala que tinha o cabelo ruivo, ele era ruivo de cabelo ruivo, né? Esaú não, ele era todo ruivo, de ter até a pele avermelhada, ele era bem vermelho, né? Era todo o pelo vermelho, ele era todo ruivo, não só o cabelo ruivo. Aí no versículo 26 diz: E depois de Esaú veio seu irmão, e a mão de Jacó, né, a mão do seu irmão, segurou no calcanhar de Esaú. Aí, por isso, pelo fato dele ter segurado o calcanhar de Esaú, o nome dele foi chamado de Jacó, né? E Jacó significa, né, suplantador, né? Aquele que quer vencer a qualquer custo, né? Que quer colocar, significa calcanhar, significa que quer pôr o outro debaixo dos seus pés, quer humilhar, significa isso, um suplantador. E Isaac, quando os dois nasceram, tinha 60 anos de idade. Então a gente vê, se Isaac tinha 60, Abraão tinha 160. Então quando os netos nasceram, Abraão era vivo. Então, como a gente havia visto na outra aula,
até o falecimento de Abraão. Abraão morre com 175, então Esaú e Jacó tinham 15 anos quando Abraão faleceu, né? Aí no versículo 27, e os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas, era um pastor. No termo hebraico, quando fala que era um homem simples, fala que era um homem bom, um homem assim que andava corretamente, quando está no termo hebraico. Aqui a gente percebe, é bom a gente situar mais ou menos a idade deles, como eles eram, porque vai acontecer algo muito importante. Então, a gente vê que eles eram grandes já o suficiente para Esaú sair sozinho e caçar animais. Então, ele já era um adulto, ele já era um homem, né? Porque jovens não saíam para fazer esse tipo de serviço sozinho. Então, ele já era um homem para sair à caça sozinho, né? E ele era muito habilidoso, então ele já devia ter uma certa experiência com isso. Então, já devia ser um homem, né? Os dois já eram homens. Aí, no versículo 28. Isaac amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou a Jacó. Parece, né, que assim, ao longo da história a gente vai lendo, parece que Rebeca guardou para si o que Deus falou. A impressão que dá é que ela nunca falou para ninguém, nem mesmo Jacó sabia, parece. Porque ao que ele anda fazendo, ao que ele vai fazer na Bíblia, a impressão que dá é que ele não sabia do chamado dele, né? Então parece que Rebeca guardou para si e parece que Isaac também não sabia. Então parece que ela falou com Deus, né? Ela consultou a Deus naquele momento e guardou para si o que Deus falou. Aí depois disso, a gente vê no versículo 29. E Jacó então cozeu um ensopado, né? E Esaú ele veio do campo e ele estava desfalecendo, né? Então Esaú veio do campo após uma caça, né? Ele estava tão cansado que ele não queria preparar algo para si. A gente vê que já devia ter alguma treta entre eles, né? Porque ele chegou tão cansado, ele não podia comer da comida que o irmão estava fazendo, ele teve que pedir e tal. Então já tinha alguma certa confusão ali entre eles, né? Já tinha algum atrito. Então ele estava tão cansado, quer dizer que ele estava tão exausto, que ele não podia fazer algo para ele comer. Ele ele não tinha força para fazer alguma comida para ele. Então ele queria comer o que já estava ali à disposição. Aí no versículo 30 diz: E Esaú disse então para Jacó: Dá-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo. Aí aqui, né, ele fala num termo meio jocoso, como se estivesse tirando eu tô morrendo de fome, dá um pouquinho disso daí vermelho. Desfazendo do que Jacó estava fazendo, cozinhando. Ele queria um pouco daquilo que Jacó estava cozinhando, mas ao mesmo tempo ele fica tirando uma. Esse ensopado vermelho provavelmente era carne, era vermelho de carne, alguma coisa assim que ele devia estar comendo. E ele se refere dessa forma, como se tivesse me dá um pouco disso daí, dessa coisa que você está fazendo. É como se fosse assim que Esaú estivesse falando, desfazendo daquilo que ele estava pedindo. Aí, por conta dele chamar aquele negócio de vermelho, ele foi chamado de Edom. O nome dele passou a ser Edom. Edom significa vermelho. Aí no versículo 31. E Jacó então disse: Então me vende neste dia a tua primogenitura. Aí eu te dou um pouco do ensopado que eu tô fazendo, né? Jacó falou. Então aqui a gente vê, né, que se Jacó sabia do chamado, Jacó não conseguia entender, né? Porque se Jacó soubesse do chamado, ele tinha que entender que o chamado dele era mais forte do que uma primogenitura ou do que uma bênção, né, do pai. Porém, pode ser que ele não soubesse, parece que ele não sabia disso, né? Então a gente vê se ele não sabia disso, se ele não sabia desse chamado que ele tinha desde a barriga da mãe dele, a gente vê que Jacó desejava muito a primogenitura, né? Era algo que ele realmente ele queria muito. Ele sabia dar valor à primogenitura, né? Ele queria a bênção daquela primogenitura, né? Então ele tinha um grande valor a isso, grande apreço a isso, né? Apesar dele não ser
dele não precisar dessa primogenitura, ele era uma coisa que ele queria muito, né? Se era oculto a ele, ele não sabia que não precisaria disso, né? Porque o chamado independe da primogenitura ou não. Porém, a primogenitura, o que é a primogenitura? A primogenitura diz que é o primeiro que vem. Então, tudo aquilo que é primeiro, você dá para Deus, né? Por isso que é o 10% de tudo que você recebe, a primazia, o mais importante, você dá para Deus. E na Bíblia fala que os primogênitos são de Deus. Então, os primogênitos, eles recebem porção dobrada. Então, se tudo que for que os outros irmãos forem receber, o primogênito recebe em dobro. Então a bênção é em dobro, o dinheiro é em dobro, tudo é em dobro para o primogênito. Então Jacó, ele queria isso, ele desejava muito isso, né? E a gente vai ver que Esaú já não ligava tanto, não dava tanta bola para isso. Aí a gente vê em Primeira Crônicas, versículo 1 e 2, capítulo 5, fala sobre isso, porque assim, na verdade, o chamado não depende de primogenitura e nem de bênção aqui do pai, né? Então, ele não precisaria comprar a primogenitura de Esaú para que o chamado dele se cumprisse. Porém, se ele queria a porção dobrada, ele precisaria comprar a primogenitura de Esaú. Então, aqui no 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2 diz: Ora, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, porém profanou o leito do seu pai. O seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de José, o filho de Israel, e a genealogia não deve ser considerada segundo o direito de primogenitura. 2. Porque Judá prevaleceu sobre os seus irmãos, e dele provém o líder. Mas o direito de primogenitura era de José. Então aqui está dizendo que o chamado não tem a ver com primogenitura, né? Tá deixando bem claro. Porque muita gente acha assim que deu certo para Jacó porque Jacó comprou a primogenitura de Esaú. Só deu certo por causa disso. Não. Na Bíblia diz que o chamado não depende disso. Então, Judá, por exemplo, Judá não comprou a primogenitura de ninguém. E foi de Judá que descendeu Jesus, descendeu Davi. Então, o chamado independe da primogenitura. Então, não é esse fato dele conseguir comprar a primogenitura de Esaú que vai fazer com que ele consiga ser o antecessor de Jesus Cristo e de Davi. Não tem nada a ver com isso, né? Então a gente vê, igual a mesma coisa foi aqui, Rubem se deitou com a mulher do pai e perdeu o direito de primogenitura por quanto a isso. Aí Jacó deu o direito de primogenitura aos filhos de José, né? E realmente era por direito dos filhos de José, porque os outros haviam perdido o direito à primogenitura. Porém, pela misericórdia, né, como a gente viu ontem, na aula anterior, o chamado ele não provém de merecimento. José mereceu a primogenitura, porém Judá teve misericórdia e compaixão de Deus e dele veio o chamado. Então, o chamado veio de Judá. Então, o chamado não é por merecimento. Então, é por misericórdia, né, e compaixão. A gente vê também que a primogenitura é uma benção de Deus. Então Deus, ele abençoou os dois naquele ventre. Tem pessoas que vêm e falam, Esaú não foi abençoado. Não, Esaú foi também abençoado. Porque Deus disse que o chamado era sobre Jacó. Mas Deus foi tão misericordioso, ele teve tanta compaixão, que ele deixou Esaú receber a benção da primogenitura. Mas Esaú rejeitou. Mas ele deixou, Deus deixou. Então o que acontece? Esaú ia receber a porção dobrada. Esaú ia receber as bênçãos financeiras do pai. Esaú ia receber. Porém, o chamado estava em Jacó. Então, mesmo que isso não tivesse acontecido, Esaú iria estar bem. Porém, a gente vai ver que Esaú ele não era temente a Deus, as coisas de Deus, né? Então, o problema foi esse. O problema não foi o que Deus falou quando Rebeca estava grávida, né? Porque as pessoas acham que
porque Deus falou aquilo sobre o ventre de Rebeca, que o maior ia dominar e o menor ia dominar sobre o maior, que ele já cravou que Esaú, né, ia ser mal. Não, Deus não falou isso. Deus apenas deu o chamado para um, porém Deus foi tão misericordioso, tão gracioso, que ele ainda deu a primogenitura para o outro. Ele podia dar a primogenitura para Jacó também. Então Jacó teria a primogenitura e ainda o chamado, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, a gente vê assim, Jacó talvez não soubesse disso, do chamado dele, né? Desde o ventre, mas Rebeca sabia. E a gente vai ver que mais pra frente que Rebeca vai cometer um erro, porque ela sabia. Ele podia estar com um desconhecimento com relação a isso, mas Rebeca não, né? Então a gente vê que não, o chamado não tem nada a ver com escolha, né? Com escolha por questão de merecimento. Agora no versículo 32, e Esaú então disse: eis que eu estou a ponto de morrer. Para que vai me servir essa primogenitura, né? Então a gente vê aqui que Esaú não dava bola para a bênção que Deus havia dado, porque a primogenitura era uma bênção que Deus deu para ele, foi uma compaixão de Deus para com ele. Jacó foi o chamado. Para quê? O Jacó foi chamado para ter uma descendência numerosa e dele saiu o Salvador. Esse era o chamado de Jacó. Porém, Esaú tinha recebido a bênção de Deus de seu primogênito, né? Então, não tem como, a gente viu ontem, não tem como falar que Deus sabia que ele ia seguir os caminhos errados e acabar acontecendo o que aconteceu. Não, Deus sabe qual é o fim de cada caminho. Deus sabe todos os caminhos que nós podemos seguir e qual o fim dá a cada caminho. Porém, Deus não sabe qual o caminho que a gente vai seguir. A gente tem um livre-arbítrio, né? Então a gente vê que ele fala com desprezo, né? Ele fala: eu já tô morrendo de fome aqui, de que vai me adiantar a minha primogenitura se eu morrer de fome, né? Então ele fala com deboche da coisa sagrada, né? Ele fala com deboche do que lhe foi dado. Então assim, ele rejeita a bênção que Deus deu para ele, porque a primogenitura foi uma bênção. E ele tá rejeitando a bênção que Deus deu para ele. E pior, ele está rejeitando a bênção que Deus deu para ele por um prato de comida que ele está desdenhando, porque ele ainda está tirando uma do prato de comida, falando que aquele prato de comida não é nada. Então ele está querendo trocar a primogenitura dele, a bênção dele, a porção dobrada dele, né, por um prato de comida que ele está desdenhando, está desfazendo, né? Aí no versículo 33, e Jacó então disse, né? Então me jura neste dia. E então o Esaú foi e jurou, né? E vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então a gente percebe que Jacó, ele sempre estava muito preocupado em receber, né? A bênção. Ele queria muito a bênção, né? Ele era muito preocupado em receber a bênção, né? Então, neste momento, quando a gente vê que Jacó faz isso, Jacó não está errado, Jacó não está cometendo nenhum erro aqui. Quem está errado aqui é Esaú. Jacó não é pecado Jacó querer comprar a primogenitura do irmão. Errado é o irmão querer vender. Mas agora Jacó não está errado aqui nesse ponto, né? Jacó não desagrada a Deus nesse ponto, né? Mas agora Esaú sim. Esaú nesse ponto desaponta a Deus, né? Eu acredito, né, que Jacó não sabia do seu chamado, porque não fica claro isso. Eu acredito que Jacó não sabia. Então a gente vê que Jacó tinha um desejo muito grande pela bênção, né? Tanto que a gente vai ver depois quando ele lutar com o anjo. Então ele tinha um desejo muito grande pela bênção, né? Então a gente vê que ele queria muito a primogenitura e o que a primogenitura acarretava, que seria a bênção depois do pai, né? Então ele consegue realmente comprar, né? Ele usa toda a sua inteligência e compra a primogenitura. E ele sabia que, assim, se naquela época um juramento era uma coisa que você tinha que cumprir, não tinha como não cumprir mais depois. Fez o juramento, tem que cumprir. Então era algo sagrado, feito na presença de Deus. Então você era obrigado a cumprir. Então, para a gente ver, Jacó tinha conhecimento das coisas de Deus, das coisas espirituais, e Esaú já não. Esaú já era meio desatento a isso.
Então Jacó, esperto, né, já vai falar: então me jura aqui que você vai me vender sua primogenitura diante de Deus, né? Porque não vai ter como voltar atrás. Se você me der diante de Deus, você não pode dizer não depois. Então Jacó, ele tinha um conhecimento espiritual, né? Ele era esperto, ele usou de artimanhas para conseguir espiritualmente isso, né? E ele não estava errado. O errado mesmo era Esaú. Aí nisso a gente consegue ver em Levítico 19:12 diz sobre juramento: e vós não jurareis falsamente pelo meu nome, e nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Então a gente vê qual era a importância do juramento naquela época. Naquela época o juramento era algo muito importante. Em Números, capítulo 30, versículo 2 diz também: se um homem fizer voto ao Senhor, né, a Deus, ou fizer juramento de ligar a sua alma com uma obrigação, que foi o que Esaú fez, Esaú ligou a sua alma com a obrigação de entregar a primogenitura dele, né, de dar a primogenitura dele para Jacó. Não violará a sua palavra, fará segundo tudo o que saiu da sua boca, né? Então, aqui a gente vê mais uma vez a importância do juramento no Velho Testamento, né? Em Números, a gente vê também em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21. Quando fizeres um voto ao Senhor teu Deus, não descuide de cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente vai exigir o cumprimento de você, e vai haver pecado, porque você não cumpriu, né? Então, a gente vê, né, que era algo muito importante. Um juramento naquela época era algo estritamente importante, era algo que era selado nos céus, né, que você tinha que cumprir. Se você não cumprisse, Deus cobraria depois de você. Deus seria o cobrador, né? Então depois ia acontecer. A gente vê que depois no Novo Testamento o juramento já é rejeitado por Jesus Cristo. Jesus Cristo recomenda que não, ele determina que não seja feito juramento, né? Aí Jesus Cristo já fala que antigamente se fazia muitos juramentos, só que hoje ele não recomenda que seja feito juramento. A gente vê isso em Mateus, capítulo 5, do versículo 33 a 37, que diz: outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, né? Mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Porém, né, Jesus Cristo falando: porém eu vos digo que de maneira nenhuma deve jurar, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é coisa do maligno, né? Então Jesus fala que hoje ele não recomenda que seja feito um juramento, que a palavra seja sim, sim, não, não. Você não precisa jurar, ou é sim ou é não. Que você tenha a palavra, não precisa fazer juramento, né? Que você cumpra com o que você está falando. Falou sim, que seja sim. Falou não, que seja não. Mas que você cumpra com o que você está falando. Aí no versículo 34. Então Jacó deu para Esaú pão e ensopado de lentilhas, né? Depois que Esaú jurou e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, Jacó foi e deu o ensopado de lentilhas para ele. Aí Esaú comeu, bebeu e se levantou. Aí ele foi pelo seu caminho e assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Aí a gente vê sobre isso em Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: e ninguém seja devasso, né? Ninguém seja fornicário, né? De se vender, de se prostituir, né? Porque ele, na verdade, é como se ele tivesse se prostituído. Ele deu a bênção que Deus deu para ele por um prato de comida, né? Ele deu aquilo que era sagrado por um prato de comida. Aí, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú. E não haja algum fornicário, né, que se prostitui, ou pessoa profana, aquela que desrespeita as coisas sagradas,
como Esaú foi, né? Que por um bocado de alimento ele vendeu o seu direito de primogenitura para satisfazer o desejo da sua carne, entregou o que era sagrado, né? Então, para satisfazer o desejo dele imediato da carne, ele entregou o sagrado, ele trocou o sagrado por um desejo da carne, né? O que era sagrado. Aí no versículo 17, porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Então depois ele se arrepende, ele corre atrás, ele quer receber a bênção que ele havia rejeitado, mas já não pode mais, aquele que rejeitou também é rejeitado, né? Mas a gente vai ver depois mais para frente que o choro dele não é de arrependimento. Quando ele chora aqui, ele não chora de arrependimento pelo pecado que ele cometeu, ele não chora pelo pecado que ele cometeu, ele não chora arrependido do que ele fez. Ele chora sim pelo sofrimento dele, dele não ter recebido a bênção que ele queria. Então ele chora não pelo que ele fez, não arrependido do que ele fez. Ele não chora pedindo o arrependimento, né? Então por isso que aqui fala, não achou espaço para arrependimento. Então ele chora, mas são lágrimas assim que não tem arrependimento naquela lágrima, né? Aí, então a gente vê que acaba aqui essa parte, né, de Esaú e Jacó sobre a venda da primogenitura. E aí no próximo capítulo, a gente vai ver, né, que Isaac ele vai acabar saindo do local onde ele vivia, né, nesse local onde aconteceu esse fato dos irmãos. E a gente vai ver que eles vão peregrinar, né, por um tempo nesse local. E a gente vai ver que nesse período de tempo o Esaú vai começar a se mostrar, ele vai começar a mostrar que realmente ele não tem tanto respeito às coisas de Deus, né? Ele se casa com cananéias, a gente vai ver, tá? E mais pra frente a gente vai ver com mais cuidado que Rebeca vai acabar atrapalhando um pouco Jacó, né? Porque se Rebeca não tivesse se envolvido na história de Jacó do jeito que ela se envolveu, Jacó não teria que trabalhar 20 anos para Labão e ser usurpado do jeito que ele foi. Mas Rebeca se envolve e Rebeca tinha sobre ela a culpa, porque Rebeca sabia do chamado. Mesmo que Jacó não soubesse, Rebeca sabia do chamado. A gente então encerra aqui